Graça e paz, meus amados irmãos. 11 de julho de 2021. Estamos novamente aqui, Culto do canal da Igreja Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Paraíba. E louvamos a Deus por mais essa oportunidade que vamos ter nesta noite de ouvir a palavra de Deus. E conosco, convidado aí de longe, lá da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, o pastor José Milton, nosso amigo, Ele irá trazer a mensagem de hoje da palavra de Deus. Então, convidamos a todos para juntos estarmos orando, louvando e ouvindo a palavra de Deus ao nosso coração. Muito bem, vamos fazer a leitura devocional do culto desta noite. Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, inspirada a palavra de Deus, no Salmo 93, que diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Que texto maravilhoso, Fidelíssimos são os teus testemunhos. Então, nós estamos lidando com um Deus que é fiel. Estamos nos relacionando e vivendo o dia a dia com um Deus que é fidelíssimo. Que Ele assim nos abençoe com a leitura da sua palavra. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença
bem, queridos, vamos então nesse momento, para o nosso momento de oração, onde a gente convoca todas as famílias, todas as pessoas que estão aí conectadas conosco neste culto, para juntos estarmos orando a Deus. Vamos então. Meu Deus, te agradecemos pelo novo dia, pela nova semana, te agradecemos porque tu és o Deus fiel. Fidelíssimos são os teus testemunhos. E louvado seja o teu nome pela tua fidelidade para com cada um de nós. Venha abençoar esta nova semana. Venha abençoar este culto. Abençoar os louvores, o pregador, todos que estão assistindo. Abençoar todas as famílias que estão chegando ao alcance desse canal. Concede também uma semana de paz a todos. Abençoa, meu Deus, os que estão hospitalizados. Traz a saúde. Conforta os que estão enlutados. E renova as forças, meu Deus, de todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente desta pandemia. Cuida também do teu povo, dos seus afazeres, dos seus trabalhos cotidianos. Que o Senhor conduza a todos durante uma semana de paz. Louvamos o teu nome, porque fidelíssimos são os teus testemunhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos daqui a pouco, ouvir a palavra de Deus.
paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande para nós podermos atender esse convite do nosso colega, o pastor Helder, para participarmos desse culto com os amados, nossos queridos irmãos da Igreja Congregacional em São José da Mata, na Paraíba. Saudamos aos irmãos paraibanos. Grande prazer poder atender esse convite e partilhar esse momento com os irmãos, trazendo-lhes a palavra do Senhor. Quero convidá-los para a leitura do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 11. A palavra de Deus nos diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que temos de receber a Tua palavra e também de fazer a exposição dela. A Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, a Deus, mediante o Teu Espírito Santo, para nos ajudar a compreendê-la e aplicá-la à nossa vida, bem como o Senhor também nos ajude a fazer a exposição dela com fidelidade. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, lendo os evangelhos, nós percebemos que houveram alguns momentos marcantes que se destacaram na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos em Lucas capítulo 6, que antes de escolher os seus 12 apóstolos, entre os muitos que o seguiam, ele passou uma noite inteira em oração. E conforme nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, antes de Jesus entregar-se às mãos das autoridades religiosas e romanas para cumprir a obra da redenção com seu sofrimento na cruz, ele vai para o Monte das Oliveiras, se prepara ou separa um tempo de profunda e intensa comunhão com seus discípulos. O outro momento marcante que nós destacamos na vida do nosso Senhor é esse, ou foi esse sobre o qual nós acabamos de ler. Ou seja, que antes de iniciar o seu ministério público, declarando-se o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, com poder, sinais e maravilhas, Jesus separou-se, foi ao deserto da Judéia, onde ele passou 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, em profunda comunhão com o Pai, e durante esse tempo ele foi tentado pelo diabo. Meus irmãos, de maneira geral, nós aprendemos que em todos esses momentos sobre os quais nós lemos aqui,
na palavra de Deus e apontamos para os irmãos como momentos marcantes na vida do Senhor Jesus, aprendemos sobre a importância de buscar a Deus, nos preparando para etapas específicas de nossas vidas, especialmente dedicando-nos à oração, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas olhando para a narrativa de Mateus sobre a tentação do Senhor, nesta noite nós queremos extrair desta narrativa acerca da tentação 4 lições que queremos aplicar à nossa vida cristã, tendo em vista o desafio de viver de acordo com o propósito de Deus e para o seu inteiro agrado. O nosso tema é vivendo para a glória de Deus. Como fazer isso? O que é que nós aprendemos sobre isso no texto que nós acabamos de ler, que trata acerca da narrativa da tentação do Senhor? Conforme já dissemos, passou 40 dias e 40 noites no deserto em jejum e oração, e durante esse tempo sendo tentado pelo diabo, quando ao final desse período, tendo fome, o diabo o tenta, mandando transformar pedras em pães para saciar a sua fome. E Jesus responde ao diabo dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, ele o leva para o lugar mais alto do templo em Jerusalém e diz que se ele se atirasse de lá, não sofreria mal nenhum, citando a palavra de Deus, que diz que aos anjos o Senhor daria ordens a respeito dele e eles o sustentariam na sua mão ou nas suas mãos para não haver tropeço dele em alguma pedra. E Jesus responde à tentação do diabo, citando também a palavra de Deus, dizendo: não porás o Senhor teu Deus à prova. E finalmente o diabo o transporta para o cume do monte mais alto, talvez o Everest, e dali ele mostra os reinos da terra e toda a sua glória, e ele diz: se você se prostrar e me adorar, tudo isso te darei. E o Senhor Jesus ordena ao diabo que se retire da presença dele, também citando a palavra de Deus, dizendo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Meus irmãos, quais são as lições que nós aprendemos aqui para aplicar às nossas vidas, tendo em vista esse desafio de viver uma vida de acordo com o propósito de Deus e não nos desviarmos dele para o inteiro agrado do Senhor e para vivermos para a sua glória? Como fazer isso? A primeira lição a que eu me refiro aqui, eu quero me referir, está logo no começo da narrativa de Marcos, no capítulo 4, quando ele diz e nos informa que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, em profunda comunhão com o Pai, em jejum e oração. Meus irmãos, mesmo assim, ele esteve em uma situação em que o diabo lhe tentou. Ou seja, o fato de Jesus estar em profunda comunhão com o Pai, no deserto, em jejum e em oração, não o livrou da tentação, dos ataques do sedutor, do tentador, do nosso inimigo, do diabo. Meus irmãos, nossa consagração a Deus e a nossa dependência dele não nos livrará de sermos tentados pelo diabo, mas com certeza nos ajudará a não cairmos em tentação. Isso que nós aprendemos aqui com a narrativa de Mateus, quando fala acerca da tentação do Senhor. Ou seja, que a primeira lição que nós queremos mostrar aqui para os irmãos é que nós precisamos permanecer em constante oração e vigilância se nós quisermos viver dentro do propósito de Deus e não nos desviarmos dele e vivermos para a glória de Deus. Em razão de que
na tentativa, no desejo de nos consagrarmos a Deus e vivermos assim na dependência dEle, para a glória dEle e de acordo com o propósito dEle, nós encontraremos sempre no caminho o tentador. E a intenção dele, assim como fez com Jesus, será de muitas maneiras tentar nos desviar desse propósito, do propósito de cumprir a vontade de Deus, do propósito de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, fazer e viver de acordo com o propósito de Deus, com o que Deus tem para nós. Jesus está para iniciar a sua missão, o seu ministério terreno. O diabo certamente o seduz na tentativa de desviá-lo desse propósito. Da mesma forma, ele também faz isso com os servos de Deus, com os servos de Cristo, com todos os que pertencem ao Senhor, todos os verdadeiros crentes, aqueles que, compreendendo o propósito e a vontade de Deus na palavra, por meio da pregação, da audição da palavra, da meditação dela, querem viver de acordo com a vontade de Deus, mas encontrarão sempre diante de si esse desafio de ter que enfrentar a tentação, de agradar a si mesmo e não a Deus, de viver buscando a sua própria glória e não a glória de Deus, de dar glória a homens e não a Deus, de nos desviarmos da vontade e do propósito do Senhor. Portanto, irmãos, não podemos nos enganar. É preciso uma atitude de constante vigilância e oração. A vida toda, o tempo todo, nunca poderemos baixar a guarda. Na consagração que nós fazemos a Deus e na nossa dependência dele, precisamos nos lembrar que nossa consagração e nossa dependência de Deus não nos livrará de sermos tentados pelo diabo, mas com certeza essa atitude de consagração, de dependência de Deus, de oração e de vigilância nos ajudará a não cair na tentação, a perceber os laços do inimigo, a perceber as suas armadilhas. O Senhor Jesus mesmo nos ensina na oração dominical, no Sermão do Monte. Ele diz para que nós possamos orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há um mal presente nesse mundo e é contra nós. Os nossos inimigos estão sempre contra nós, o diabo, a carne, o mundo, o tentador, que conforme as palavras de Pedro, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Portanto, a primeira lição é: permaneçamos em oração e constante vigilância se nós quisermos viver para o agrado de Deus, para promover a glória do nome dele, buscar a glória do nome de Deus, viver o propósito de Deus para a nossa vida. Permaneçamos em oração e constante vigilância. A segunda lição que nós aprendemos, os versos de 2 a 4 falam da primeira tentação. A primeira tentação, como já citamos, Jesus ele está com fome após esse período de 40 dias e o diabo tenta seduzir e diz: se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. E a resposta de Jesus é, citando o texto da palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, a segunda lição é que nós devemos, se quisermos viver de acordo com o propósito de Deus e para a glória do nome dele, precisamos priorizar o que é essencial na nossa vida. Priorize o essencial. Além de permanecer em atitude constante de oração e vigilância, precisamos priorizar o essencial. Meus queridos, as preocupações com as necessidades materiais têm um lugar legítimo na vida do cristão e Deus não as condena. No entanto, na maneira como Jesus lida com a tentação, ou com essa tentação, respondendo ao tentador, citando Deuteronômio capítulo 8, nos ensina que há um grave perigo para o povo de Deus, para o cristão, para o crente fiel, a descuidar-se das necessidades espirituais, ou descuidar-se das necessidades da sua alma, enquanto focar apenas as necessidades materiais.
O pão, conforme citado por Jesus nesse texto, e no contexto de Deuteronômio capítulo 8 é citado, o pão, conforme Jesus cita na oração dominical, onde ele refere-se ao pão nosso de cada dia, é uma referência representativa de todas as necessidades materiais do cristão e da vida do cristão, e nos ensina a fazermos súplicas a Ele para a sua provisão em nossas vidas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Contudo, o que fica claro nesse texto é a ênfase da palavra ou do termo aqui, nem só de pão, nem só de pão. O pão é necessário, porém, o pão que sustenta o corpo mortal é incapaz de substituir o alimento espiritual que sustenta a alma do cristão. Jesus, meus irmãos, permaneceu 40 dias e 40 noites sem pão, mas em profunda comunhão com o Pai e em oração. Paulo afirmou aos coríntios que se o nosso homem exterior se corromper, o nosso homem interior permanecerá inabalável. E ainda mais, ele disse aos coríntios: quando eu sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não devemos descuidar da prática das disciplinas espirituais em nossa vida. Nada pode substituir a oração, a leitura da Bíblia, a audição da Bíblia, a meditação da Bíblia e a prática da Palavra de Deus, a comunhão da igreja local, a participação no culto, a adoração particular e comunitária e a participação nas ordenanças. Nada pode substituir isso, portanto, priorizemos na nossa vida o que é essencial. Em Mateus capítulo 6 e o verso 33, Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mais uma vez, nós lembramos, Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites sem pão, mas estava em profunda comunhão com o Pai e em oração. Meus irmãos, a terceira lição que nós aprendemos está nos versos de 5 a 7, na segunda tentação, quando o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o lugar mais alto do templo, em Jerusalém, e disse: se você é o Filho de Deus, então se jogue daqui, porque o diabo cita a palavra de Deus para dizer que isso não lhe causaria dano nenhum. Mas Jesus responde à tentação também citando a palavra de Deus, dizendo: não ponha o Senhor teu Deus à prova, como está escrito. Jesus foi levado pelo diabo à torre mais alta do templo, em Jerusalém. O tentador sugere que Jesus se jogue de lá, citando o Salmo 91. Nada vai te acontecer, porque Deus vai te livrar. É isso que o tentador diz. Jesus respondeu ao tentador citando o Êxodo capítulo 17, que diz que quando os filhos de Israel no deserto, por causa da falta de água, duvidaram de que Deus realmente estivesse com eles, de que Deus realmente poderia suprir as suas necessidades, de que Deus iria sustentá-los, de que Deus não os deixaria morrer no deserto, e eles questionam a palavra de Deus, questionam as promessas de Deus, questionaram o fato de que será que valeu a pena a gente sair do Egito para atender a ordenança de Deus dada a nós por meio de Moisés? Nós saímos do Egito para morrer aqui, foi isso que Deus quis fazer com a gente? Meus irmãos, olhando para esse contexto de Êxodo 17, entendemos que tentar a Deus, ou colocar a Deus a prova nesse contexto, é o mesmo que colocar dúvidas em sua palavra, bem como desacreditar as promessas dele quando as coisas não são ou não acontecem como nós assim esperávamos. Há muitas maneiras de tentarmos a Deus, como por exemplo,
deixar de tomar a vacina contra a Covid-19 sob a alegação de que isso seria falta de fé e afirmar que não faremos isso porque confiamos em Deus. Isso é tentar a Deus. Tentar a Deus é acreditar e afirmar que Ele vai prover as nossas necessidades e as necessidades da igreja e sermos negligentes na prática dos dízimos e das ofertas pelos quais Ele sustenta a igreja e a sua obra em geral, e negligenciarmos o trabalho pelo qual Deus manda que nós busquemos a provisão para a nossa vida e para a nossa família. Tentar a Deus é despedir o irmão carente, como disse João na sua epístola, na sua carta, com fome, necessitado de roupas, e ainda dizer: vai em paz, Deus te abençoe. Isso é tentar a Deus. Tentar a Deus é não se preparar para as provas do Enem ou do concurso e ainda dizer: Deus vai me abençoar, eu farei uma ótima prova. E ainda tentar a Deus é não se preparar, não estudar, não se dedicar e depois, quando chegar a hora da prova, pedir à igreja que ore para que a gente faça uma boa prova. Isso é tentar a Deus. Meus irmãos, mantenha a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. A primeira lição que aprendemos é: permaneça em constante oração e vigilância. A segunda lição que aprendemos é: priorize o essencial. E a terceira lição, então, é: mantenha a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus, independente das circunstâncias. Caso contrário, nós estaremos duvidando de Deus. Nós estaremos questionando a palavra de Deus. E finalmente, a última lição, os versos de 8 até o 11. A quarta e última lição é: dedique-se ao serviço a Deus e viva para a glória do seu nome. Na última tentação, o diabo leva Jesus até o alto do cume do monte mais alto, e dali ele mostra todos os reinos do mundo e a sua glória, e diz: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. O Senhor Jesus, ele cita a palavra de Deus e ele manda o diabo retirar-se dele, e cita a palavra de Deus que diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. No cume do monte, o diabo faz a Jesus a última das tentações: prostre-se diante de mim e me adore, e eu te darei a glória de todos os reinos do mundo. Meus irmãos, aquele que vive com a certeza bendita da glória dos céus jamais a trocará pelas glórias deste mundo. Aquele cristão fiel que vive a sua vida com a certeza bendita da glória dos céus não a trocará pelas glórias desse mundo, por maiores e mais desejáveis que elas sejam. Deus não divide a sua glória com ninguém e não nos oferece glórias neste mundo. Se alguém desejar as glórias deste mundo, terá que servir ao diabo e não a Deus. Se alguém busca as glórias desse mundo, deverá estar servindo ao diabo e não a Deus, porque somente o diabo pode oferecer o que ele tem, a glória deste mundo. E o diabo pode oferecer o que tem, e só por isso ele ofereceu a Jesus as glórias do mundo. Se você e eu quisermos as glórias do mundo, não as obteremos da parte de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória que ele nos promete, como diz o texto bíblico, ainda está para ser revelada em nós, no final, na glorificação do nosso corpo, no ponto final que Deus colocará na história da redenção, na história desse mundo, quando Jesus Cristo voltar.
E Ele nos dará um corpo novo, incorruptível, e nós viveremos plenamente, de maneira integral, todos os benefícios e bênçãos dessa salvação que Ele conquistou para nós mediante a pessoa bendita de Jesus e a sua obra na cruz. O diabo não tem glórias a desfrutar e nem para compartilhar com ninguém na eternidade, a não ser o lago que arde com fogo e enxofre. As glórias desse mundo é o diabo que tem para dar, porque ele só tem essas. As glórias do mundo vindouro somente Deus tem, porque a Ele pertence toda a glória. A glória do crente é servir a Deus e viver para promover a glória do nome de Deus. Jesus viveu sua vida e ministério terreno preocupado em glorificar a Deus na sua vida e na sua morte. Glorifica agora, ó Pai, o teu nome. Meus irmãos, que o Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoe, de maneira que nós possamos, primeiro, permanecermos em constante atitude de oração e de vigilância. Nossa consagração a Deus e a nossa dependência dEle não nos livrará de sermos tentados pelo diabo, mas com certeza nos ajudará a não cairmos em tentação. Segundo, priorizemos o essencial na vida. O pão é necessário, porém o pão que sustenta o corpo mortal é incapaz de substituir o alimento espiritual que sustenta a nossa alma. Terceiro, mantenha sua fé e confiança na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Tentar ou colocar Deus à prova é o mesmo que colocar dúvidas em sua palavra, bem como desacreditar as suas promessas quando as coisas não estão indo como nós esperávamos e deixamos de manter a nossa confiança em Deus. E a última lição: dedique-se ao serviço a Deus e viva para a glória do seu nome. Lembremos que Deus não divide a sua glória com ninguém e não nos oferece glórias deste mundo. Se alguém desejar as glórias desse mundo, terá que servir e adorar ao diabo, pois ele só pode oferecer o que tem. O diabo não tem glórias a desfrutar na eternidade e nem compartilhar com ninguém, a não ser o lago que arde com fogo e enxofre. Mas nós, os cristãos, filhos de Deus, fiéis do Senhor, queremos viver para a glória do seu nome e de acordo com o propósito dele para as nossas vidas. Portanto, continuemos a aprender as lições importantes que a palavra de Deus tem a nos ensinar, para que nós nos mantenhamos nesse propósito, vivendo para a glória do nome dele. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por podermos compartilhá-la com os nossos irmãos da igreja lá na Paraíba. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos em Cristo, ali naquele lugar, bem como em toda a face da terra, até que o Senhor Jesus Cristo volte e nos mantenha fiéis a Ti e focados em viver no propósito de buscar a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Muito bem, estamos chegando ao término do culto, do culto do canal da Igreja Congregacional São José da Mata, aqui em Campina Grande. Queremos dizer que no próximo domingo estará conosco o pastor Antônio, da Igreja Congregacional do Valentina, na cidade de João Pessoa. Ele estará trazendo domingo a palavra de Deus aqui no canal. Fique aí com o cântico final e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos, em nome de Jesus.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim